Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 7 de janeiro de 2015. É uma quarta-feira e o nosso verbete é de número 3260. E ele tem 6 páginas, 50 elogias e 16 máximos. O tema de hoje a ser debatido é intransferibilidade evolutiva, da especialidade holomaturologia. E ele foi redigido pela neoverbetógrafa do dia, professora Silvana Elau. E a professora Silvana é brasileira, natural de São Paulo, estado de São Paulo, e graduada em psicologia, coaching, e é mestre em psicologia, especificamente em relações entre inteligência emocional e bem-estar no trabalho. E ela é voluntária da Conscienciologia desde 94 e docente da Conscienciologia desde 95. A intransferibilidade evolutiva é a condição pessoal e inarredável de a consciência lúcida, homem ou mulher, responder pelas próprias decisões e ações na vida humana, principalmente às situações impostas, imprevisíveis e adversas, sem omissões deficitárias, emocionalismos ou dramatizações, direcionando os rumos da própria evolução. E aqui na pensenologia, o holopensene pessoal da responsabilidade proéxica. E na fatologia, a autorresponsabilidade inabdicável pelas próprias escolhas e atos evolutivos. O anti-acanhamento ante os desafios emancipadores. O ato de chamar para si a resolução das metas pessoais planejadas no curso intermissivo. A opção pela cosmoética objetivando errar menos. A confiança nas autossuperações. A busca constante de soluções ao invés de fixar-se em problemas. O sentimento de plenitude pessoal ao cumprir compromissos existenciais. A motivação à realização da proexis. A edificação do autorrevezamento. E na parafatologia, a valorização das senhas e sincronicidades, indicando o caminho a tomar. A inaliabilidade parapsíquica frente às senhas proexis. A cosmovisão sobre a responsabilidade pessoal de mini-peça integrada à dinâmica grupo-kármica multidimensional e multiexistencial. A autoconfiança para aceitar e solucionar os problemas ou dificuldades momentâneas frente à própria existência multimilenar e multidimensional. A autoridade moral da parintegridade ser-estar. A atitude favorável para interação com a paraprocedência pessoal. E a gente chama a atenção que a divisão fatologia, a seção fatologia tem 22 linhas, o que configura um máximo aí para o verbete, e também a divisão detalhismo. Tem 11 máximos e 27 seções. E também nós chamamos a atenção aqui na argumentologia, que a gente tem uma taxologia com 5 classes, condições ou posturas predominantes diante da intransferibilidade evolutiva, normalmente relacionadas ao patamar de holomaturidade da consciência. E na remissiologia, nós destacamos aceleração da história pessoal, autoincorruptibilidade, cláusula pétrea, irrenunciabilidade, trinome da holomaturidade. E aqui na frase enfática, a autoconscientização quanto à intransferibilidade evolutiva conduz à autorresponsabilização proexológica, favorecendo a profilaxia de interprisões conscienciais de qualquer natureza. E na questionologia, você já refletiu sobre as consequências holocármicas e multiexistenciais de não considerar a intransferibilidade evolutiva relativa às próprias ações? Em escala de 1 a 5, como avalia as posturas as quais vem adotando para qualificar as iniciativas pró-evolutivas? E na bibliografia específica, nós temos então 4 fontes bibliográficas.
E a gente tem aqui a mega-análise feita pelas professoras Marilene Raganin, Pilar Alegre e Socorro Frazão. Autodecisão, posicionamento, discernimento, indelegabilidade, inaleabilidade, irrenunciabilidade, autoenfrentamento, antivitimização, maturidade, megafoco, recim, proexologia, evoluciologia, coerenciologia, holocarmologia, cosmoeticologia, holomaturologia, autopesquisologia, interassistenciologia, autodiscernimentologia. Agora, professora Silvana, a gente quer ouvir aí a sua história do verbete, a ideia de escrever sobre isso, que motivação você tem, o que motivou você para escrever, fazer esse verbete? Na verdade, o que me motivou foi uma indicação do professor Valdo, né? Na verdade, eu mandei quatro temas para vocês na época de que eu comecei a primeira vez a fazer a verbertografia aqui com vocês, então eu me lembro que era educandário, era outros temas, não tinha nada a ver com isso, e o professor Valdo, naquela época, escolhia os temas. Isso. E ele falou assim, olha, você fala para, acho que foi um e-mail da Rosa, falando que ele escolheu para mim intransferibilidade evolutiva. Muito bem. A partir deste momento, né, você vê que o professor Valdo acaba não fazendo, dando os pontos sem nós. Então eu falei assim, acho que eu tenho alguma coisa para resolver com esse tema. E foi aí que a gente começou a trabalhar em cima da intransferibilidade evolutiva, que realmente tem a ver com muito da minha história pessoal. Tá? Foi uma autoexperimentação do começo ao fim, esse verbete. Então, eu espero contribuir o que eu puder com vocês aqui, com a minha experimentação. Ah, com certeza. Ok? Tá ótimo. Agora, professora Silvana, a gente queria saber aqui na estrangeirismologia. Na página 14, aqui logo no início, ele pede para você comentar sobre o Wolpeck conscienciológico e também a consciência ad hoc. Então, é a seguinte, o Wolpeck é aquela consciência que você consegue, por exemplo, aceitar todos os desafios evolutivos num pacote só. Você agarra para você leva para você admite aquela condição evolutiva sem reclamação, sem nada. Então, esse é o Wolpeck. A consciência ad hoc é aquela consciência que foi preparada para determinada missão. É você mesmo, é aquilo, naquele momento, naquele exato, tá? Naquela circunstância. Então, essa é a consciência ad hoc. Então, uma pessoa que tem a intransferibilidade evolutiva, com certeza, como o professor Valdo falou na mini tertúlia de ontem, não tem o cobertor menor do que as pernas. Né? A gente tem um cobertor que cabe direitinho para a gente. Nós fomos preparados para isso, nós fomos bem estruturados para vir fazer alguma situação, resolver algumas situações aqui e trazer contribuições também. Então, é aquela pessoa, naquele momento, com aquela circunstância. Agora, professora Silvana, só lembrando para os teletertulianos, também para os tertulianos, é claro, que o professor Valdo tem um verbete denominado Wolpeck conscienciológico, né? Quem quiser aprofundar, né? Dá para dar uma pesquisadinha ali. Isso. É muito interessante essa... Porque a gente ouve muito uso dessa... Pelo menos eu ouvia, em algum momento da minha vida profissional, a expressão pacote. Exato. Do tipo, a pessoa casou com fulano, mas recebeu um pacote. No sentido, por exemplo, quando você tem um segundo casamento, ou casa com uma pessoa que já tem os filhos, um exemplo, né? Então, esse conceito do pacote conscienciológico, da responsabilidade conscienciológica, dos desafios, é bem interessante. E que vem junto, né? Porque não é só aquilo que você veio fazer, mas vem junto um monte de coisa para resolver. Então, é o pacote todo, então é isso. Pacote conscienciológico. Exatamente. Muito bem. Agora, na coloquiologia, na página 14 também, no final da penúltima linha, o que significa para você a escolha de agarrar com unhas e dentes as oportunidades evolutivas cosmoéticas? Sim.
Deixa eu explicar direitinho o que é isso. Muitas vezes a gente tem alguns traços, né, que a gente faz com que nós abrimos mãos das coisas que aparecem. E a verdade é que muitas vezes a gente espera tantas coisas na nossa vida e nossa existência, e aquela coisinha pequena a gente não dá valor. E aquela é a maior oportunidade que você tem para poder começar a tua programação existencial. Então, ficar de olho às oportunidades que te aparecem a todo momento é muito importante. Então, é agarrar de um residente mesmo, não deixar escapar. Olha, apareceu, pega, vamos cuidar disso, vamos zelar por isso, vamos ver onde é que vai acontecer. E avaliar todas as oportunidades. O que eu percebo muitas vezes na condição da Proexis é que quando se fala na Proexis, as pessoas fazem dela coisas grandiosas, né? E a Proexis começa desde os detalhes da nossa vida até coisas que a gente pode realmente levar como o Maxi Proexis para um grupo evolutivo. Se a gente não pegar as pequenas oportunidades, a gente não chega às grandes oportunidades que a gente recebe. Então, é pegar tudo, de unhas e dentes, agarrar isso com força, não deixar escapar mais e vamos lá, né? Então, isso que eu entendo como agarrar de unhas e dentes. As oportunidades evolutivas cosmoéticas. Agora, professora Silvana, eu vi que você colocou na maniologia a megalomania. Megalomania. O que você pode comentar sobre a megalomania e essa questão, essa condição de pegar as pequenas coisas exatamente. também? Pois, exatamente nesse momento. Às vezes nós somos megalomaníacos mesmo. A gente acha que Proex, né, nós somos da conscienciologia. Nós temos Maxi Proexis. Então, a pessoa acha que você é todo um ser especial, um ser... A mega peça, mega peça do maxi mecanismo, né? Ao contrário, muda tudo. A maxi peça do mini mecanismo ali, você é essencial em tudo. E não compreende que, às vezes, a gente precisa começar a dar um passo de cada vez, step by step, entende? Um andar, outro andar, para depois chegar realmente numa condição de ter estofo para as grandes situações da nossa Proex. A gente vai tirando o mais simples, depois pega o mais complexo. Qual é o maior problema de você não conseguir pegar a responsabilidade da sua Proexis? É que você quer pegar o grande de uma vez. Então, eu quero pegar o que é maior, o que é melhor, o que está lá em cima. Aí, então, você não constrói essa condição energética, esse domínio que você precisa ter das suas estruturas para poder chegar aonde você precisa chegar. Né? Aquela condição. Mesmo que você tenha uma retrocognição da onde você precisa chegar, você precisa construir, estruturar o seu caminho. Inclusive intraconsciencial. Né? Então, é isso que eu estou falando. Muitas vezes eu me peguei com essa megalomania. Né? E aí eu não chegava e acontecia o quê? Não, você não é nada. Ou seja, nós temos uma crença irracional, muitas vezes, de ou você é tudo, ou então você não é nada. E isso impede a gente. Fica, né, falando assim, eu tenho que ser o melhor. Ou se não sou, então eu sou submisso, eu não sou para aquilo, eu não sirvo para aquilo outro. Eu não sirvo para essa coisa. Então, muitas coisas das quais eu perdi as oportunidades que eu não agarrei de unhas e dentes, foi pela megalomania. Foi pela coisa de querer o grande sem estruturar o pequeno primeiro, sem se construir, sem se reconhecer. Quais são suas maiores potencialidades? Quais são seus maiores trafores que podem te ajudar a chegar nessa reconstituição holopensênica? Porque é uma reeducação. A evolução, para mim, é um aprendizado, é uma reeducação constante daquilo que você precisa estar estruturando. Então, é isso. Tá? E se você não prestar atenção nessa reestruturação, nessa reeducação, você não atinge tudo que você tem o potencial para chegar, aquela curva de crescimento que você deve chegar na sua programação existencial. Né? Então, é isso que eu penso da megalomania. Vou falar um pouco de mim, né, porque foi minha experiência. Eu espero que vocês não fiquem... Mas é importante você dar o exemplo, né? Mas só lembrando, né, Silvana, que essa questão da megalomania, eventualmente aqui um dia, na mini tertúlia, pelo menos uma vez, isso foi comentado muito enfaticamente. Então, de ser um traço comum entre... É o orgulho, né? É o orgulho, nós, a nossa né? vaidade, a nossa arrogância. Então, essas coisas todas é que nos mostram o quanto a gente ainda é megalomaníaco. E aí, a gente pensando nessa condição, conforme você colocou, porque eu sou intermissivista, proexista e tal, a gente precisa tomar cuidado, realmente, para
para não fazer as omissões, paradoxalmente fazer omissões deficitárias Exatamente. em função de uma megalomania. Eu coloquei, né? inclusive, isso na paradoxologia. Que eu falei assim, a condição do intermissivista não conseguir realizar por conta desses traços que as impedem de fazer realmente um bom processo evolutivo aqui nessa existência. Isso as omissões deficitárias são coisas muito sérias, porque elas podem ter várias motivações, mas a omissão deficitária maior, que eu falo daquilo que eu participei, né, nessa minha existência, foi a questão do medo de errar, sabe? Daquela coisa de você saber tudo, de não decepcionar ninguém. Aí o professor Valdo fala na literatura que a gente sempre se decepciona, ou a gente se decepciona com as pessoas. Então, veja, é uma coisa muito séria que ficou arraigada, eu não posso errar, entendeu? Você é inteligente, se você errar, você é burra. Então, essas coisas vão crescendo e gerou para mim uma coisa chamada autovitimização, que foi o meu maior nó gordo nessa existência até hoje. Então, a omissão deficitária foi exatamente uma das patologias que surgiram dessa autovitimização que eu criei. Você colocou em algum lugar no verbete, depois a gente acha. Você citou alguma coisa sobre isso. Sim. Né? Agora, você quer perguntar, Michel? Parabéns. Parabéns pelo verbete. Por favor, página 16. Polinomiologia, a última linha. O polinômio Krasnost, autorrevelação, autorresolução, reforma íntima. Você poderia aprofundar um pouquinho para nós? Sim. A questão é a seguinte, à medida que você começa a trabalhar mais, né, se reconhecer, trabalhar mais em reciclagem, você já não se assusta mais com suas deficiências ou com o que você tem de potencialidade. Então, você começa a trabalhar muito mais na glasnost. Eu não tenho mais nada a esconder. Ou seja, está tudo visível. Uma vez que você percebe e trabalha com a recinologia, tudo fica muito claro e visível para todo mundo que quiser ver. Então, não precisa mais esconder nada. Então, nesse processo aqui, autorrevelação. O que acontece? Quando você é transparente, você tem todo um amparo, não só dos amparadores intrafísicos, como os amparadores extrafísicos, de estar se revendo, se reconhecendo, de se revelar melhor. Então, quando a gente não é transparente, quando a gente não age de forma espontânea, a gente não se percebe, a gente não sabe muitas vezes quais são nossas potencialidades, quais são as coisas que você pode desenvolver, o que você tem de bom para trazer, você não faz, você não conhece isso. Entende? Então, você não tem a revelação para você daquilo que você realmente pode fazer de melhor, apesar das coisas que você precisa reciclar. Então, a autorrevelação é nesse sentido aqui. E aí, nós temos a autorresolução. Uma vez que você já começa a trabalhar nesse sentido, você começa a mexer com as suas resoluções pessoais. Então, você já conhece o que você precisa, o que você tem de bom, quais são os seus maiores talentos, o que você tem de melhores trafares, para poder resolver aquilo que você ainda precisa resolver. Quais são os seus impedimentos, quais são as suas limitações. Então, é nesse sentido que é a autorresolução e a reforma íntima, que é aquilo que eu falei, é uma reeducação. Precisa de uma reforma. Não dá mais, hoje, no nosso nível evolutivo, nós não podemos mais fazer simplesmente aquela situação de reforma de fachada. Tem que ser uma reforma completa, porque está tudo muito à vista. Né? Não dá para dar um tapinha só. Sabe? Então, a gente precisa ir lá no fundo, nas estruturas. Quer perguntar? Página 14, antonimologia, item 2. Autonegligência evolutiva. Se, por gentileza, explanar um pouquinho com um exemplo, se possível. Autonegligência evolutiva. Veja bem, uma vez que você tem aí toda uma condição de conhecer as suas necessidades proexas, porque eu acho que é o seguinte, a proex vem muito de encontro com aquela necessidade que você veio de curso intermissivo, e você sabe disso. O que é essa autonegligência? Você faz de tudo para fazer de conta que aquilo não existe. Para você não abrir mão das coisas que você precisa. Então, você negligencia todo o que você tem, tudo que você trouxe de bom, tá? Para você abrir mão. Então, não vou abrir mão disso daqui, então eu estou me negligenciando. Eu ponho de lado tudo aquilo que você tem de bom, de competência, de caminho para as proexes, e você não assume de forma alguma. O
deixa eu ver qualquer tipo de exemplo. Já, por exemplo, a própria autovitimização é uma autonegligência. Porque você se põe como vítima de tudo aquilo que você não consegue conquistar, mesmo não abrindo mão daquilo que você precisa. Então, isso é um dos tipos de maior, né, nível de autonegligência que a gente tem. Será que eu fui clara? Deu para explicar? Você colocou, agora eu achei, na própria fatologia, né? Autovitimização consciencial. Depois, na remissiologia, você colocou o verbete antivitimologia. Antivitimologia. Se eu não me engano, era a professora Adriana Lopes, se eu não estou enganada. Agora, professora Silvana, na fatologia, página 14, quarta linha. Você poderia comentar a irrenunciabilidade das priorizações evolutivas? Sim. É assim, nós temos aqui, nós somos consciências bastante multifacetadas. Eu acho que dentro da conscienciologia a gente cabe em todos os lugares de forma bem tranquila, né? Então, qual que é o maior problema? A gente não sabe priorizar o que é prioritário para realmente sua condição existencial nesse momento. Então, eu tenho, vamos supor, eu tenho a psicologia, então eu vou para a consciência terapia. Vou trabalhar junto com eles lá, porque eu posso ser uma consciência terapeuta. Então eu vim para desenvolver lá competências evolutivas. Então eu vou para outra IC. Então nós somos maleáveis nesse sentido. Mas o que realmente você precisa priorizar para poder não renunciar e evoluir? Porque senão você quer fazer tudo ao mesmo tempo e não faz nada, não resolve nada, não sabe qual é o teu caminho. Onde é que você tem que seguir? Compreende? E aí que a gente tem que começar a prestar atenção que não dá para ser aquilo tudo que você quer fazer. Você tem que escolher quais são realmente as suas prioridades evolutivas. É isso que é a priorização. Nesse ponto. Agora, na ciclologia, na página 16, primeira linha. 16, primeira linha. Isso. Ele pede para você comentar o ciclo autodidático, reconhecimento das limitações intraconscienciais, desafio da aquisição de competências evolutivas inerentes ao desenvolvimento da holomaturidade. Tá, nesse sentido, a gente já estava falando um pouquinho aí desse processo autodidático. O que é esse ciclo autodidático? É aquela da autopesquisa mesmo. A gente, para poder admitir e reconhecer a responsabilidade sobre a sua ProEx, você vai precisar ter uma autopesquisa mais profunda, não vai poder brincar nesse sentido, não, tá? E de reconhecer suas próprias limitações intraconscienciais. O que são essas limitações intraconscienciais? Por que eu falei de limitações intraconscienciais? Porque muitas vezes a gente não toca nesses pontos, ou então simplesmente fala, são meus traços, são meus trafares, mas eu não reconheço de verdade essas limitações dentro de mim. Limitações quais delas? A do outro, por exemplo, tem coisas que só o outro pode resolver, não sou eu que vou resolver. Então, não tem como eu fazer pelo outro. E a limitação, a tua própria limitação, até onde você pode ir nas suas coisas e o que é que você tem que modificar para que as coisas aconteçam. Enquanto você não tiver esse tipo de autorreconhecimento na realidade, então eu não vou conseguir ter o desafio das aquisições das competências evolutivas relativas à holomaturidade. Eu vou permanecer sempre no infantilismo, no auto-engano, e aí vai assim por diante. Então, eu acho que é uma escolha também, né? É uma escolha, uma responsabilidade de você falar o que você quer realmente da sua vida. Você vai precisar realmente, quer se reconhecer, quer ter essas competências evolutivas, então você vai ter que começar a trabalhar direitinho com você. Não vai dar para se levar a sério, não dá mais para se levar na brincadeira. Então, nesse sentido, que eu falo que nós precisamos desses novos desafios, ou seja, desafio. Ótimo. Oi. Tem muitas ideias interessantes que eu gostaria de perguntar, né? Mas vamos por parte. Na fatologia, página 15, eu gostaria que você comentasse na quarta linha, no final da quarta linha, a ingenuidade em acreditar ser o único afetado em negligenciar atitudes evolutivas. Bom, é o seguinte, a gente acha que você, por exemplo, fazendo mal só a você, ou negligenciando só você, nós não vamos afetar mais ninguém ao seu redor. Isso é ingênuo.
Isso é ingênuo e não corresponde à realidade. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, que foi onde pegou bastante para mim, talvez seja mais claro. Eu trabalho aí com umas certas situações e estou desenvolvendo alguns métodos. E aí as pessoas que estão comigo falam, você tem que escrever, você tem que escrever, você tem que escrever, você tem que escrever, né? E vocês sabem o que eu tenho com a escrita. Aí o que acontece? Teve uma pessoa lá que não fala assim, está tudo na sua cabeça. Se você morrer, o que é que vai acontecer com tudo isso? Dê só uma agora para você ver. Então, é ingênuo, se eu não conseguir assumir a responsabilidade dessa transmissão de conhecimento, muita gente vai ter que começar do zero de novo. Então, é ingênuo você achar que os seus comportamentos não interagem com o outro. É ingênuo você achar, por exemplo, que as suas manifestações não alteram a manifestação do outro também, mesmo comportamental, mesmo de ação, mesmo de evolução. Isso é ingênuo. Interessante, né? Faz parte da acabativa interassistencial, né? De você preparar o sucessor, né? Quando Exato. você vai mudar mesmo de uma função. Não é só sucessor, você imagina que egoísmo todo, né? Tanta coisa ali que todo mundo pode compartilhar e está tudo com você. A própria experiência nossa, né? Exato. As nossas superações, né? De Trafares pode ajudar muita gente, né? Que ainda está patinando com isso. Isso, né? é isso antiassistencial. Ontem, na tertúlia da professora Amalo, isso pegou para mim, porque eu falei, puxa vida, eu estou escondendo o jogo aí, não pode. Você entende? E eu Nesse pensei sentido. também nos compromissos intermissivistas, né, que o grupo, né, de intermissivistas que assumiram os compromissos, né, como é que é? Não é executar, realizar a Max Proex, e muita gente que não conseguiu chegar e está fazendo falta, né? Está fazendo falta. Porque se pensar o conceito de Max Proexis grupal, né, que é justamente a proexis individual interfere na do outro e vice-versa. Sim. Então, Exatamente. é bem sério essa colocação. É Né? outro item, é o último item da fatologia, a edificação do autorrevezamento. Então, essa questão justamente é a seguinte, a hora que você começa a reconhecer realmente o que você precisa fazer, trabalha sobre isso, sabe? Você já vai começar a assumir processos mnemônicos daquilo que você precisa já trazer, resgatar na próxima série de existência, já vai começar a construir aquilo, é edificar mesmo. Então, o que eu preciso edificar para que na próxima vez eu tenha essa mesma área de interesse que eu me acho, que eu me encontro nesse processo. É uma construção, por isso que eu coloquei edificação. Entendeu? Então, é construir tijolo por tijolo daquilo que eu preciso para lá na frente eu me achar. Até pelos próprios rapores de energia, pela própria rapor de interesse. É nesse sentido que eu estou. Interessante que o processo evolutivo continua, né? E pensando nisso, realmente essa intransferibilidade evolutiva é bastante sério, né? E quanto mais a gente puder aproveitar melhor essa vida, melhor nós estaremos na próxima, né? Não vai adiantar ficar reclamando na próxima de novo as mesmas coisas, nem se nessa. a gente não nem caprichar nessa. Né? Keiko, nem nessa. Eu acho que é melhor a gente parar de reclamar nessa, começar a observar direitinho aquilo que a gente pode deixar de reclamar. Por que a gente reclama tanto? Né? Por que a gente reclama tanto? Eu acho que isso foi uma das coisas que as justificativas hoje, no nosso nível evolutivo, não nos competem mais. Né? Eu acho que a gente está sempre justificando o injustificável. Né? A gente justifica aquilo que nos impede de agir e impede para frente. Porque tudo é questão de escolha. Sim. E na próxima vai estar a mesma coisa, né? Porque quanto mais a gente posterga, né, mais complicado vai ficando para, né, enfrentar as situações, né, desafios. Eu acho que, pela minha experiência nessa vida, né, eu acho que a procrastinação e a postergação de todos os fatos só fez muito mal. Né? Não só o ansiosismo que a gente tem, né, porque cada vez que você tem uma pendência, principalmente evolutiva, por menos que você queira, fica uma pressão, uma pressão, uma pressão. Então, isso nos leva muito, nos tira muito o espaço pensênico para realmente colocar o foco naquilo que é necessário, foco naquilo que é preciso. Né? Então, quando eu for, quando eu puder, quando eu fizer, não pega, apareceu na tua frente, pega, faz logo. Né? Hoje foi um caso, eu não sei se eu posso comentar, mas foi um caso desse jeito. Eu vou pegar, porque a gente estava
Posso comentar isso aqui, né? Acho que não tem problema. Deixa eu colocar para vocês. Eu estava aqui na mini tertúlia, e eu vim conversando com o Valdo, teve a sugestão do dicionário de variáveis, né? E eu fiquei lá, ainda falei para o Marco, nossa, não queria estar no lugar dessa moça. Pensei comigo, né? Porque não queria estar no lugar dela. E aí a gente estava conversando, ele falou, é uma coisa muito difícil. Eu falei, realmente. Antes de vir para cá, eu quase desisti. Porque eu falei assim, olha, não é só o verbete que eu vou fazer lá. Ele falou, o que é? Eu falei, olha, eu não quero ser megalomaníaca, mas eu sinto que tem mais alguma coisa para fazer lá. Aí chegou aqui, eu vim falar com o professor Valdo, e o professor Valdo falou sobre mim ali, e a moça, a Eliane, me procurou no almoço para participar da construção do dicionário de variáveis. Entende? Então, eu percebi que uma das senhas minhas que eu tenho é assim, que eu tive ao longo da minha vida, tudo aquilo que eu falo assim, não, de primeira é aquilo. Então, eu não vou ser verbetógrafa. Então, eu estou começando a escrever verbete. Não, a questão da verbete foi muito engraçado também, né, Rosa? Foi muito engraçado o que aconteceu, como eu cheguei na verbetografia. Não vou escrever verbete, não vou. Aí eu ganhei, posso contar essa também? Claro! Assim, eu estava em casa, numa boa, tranquila, cozinhando, para variar. Aí chega meu esposo, né, a Rosa escreveu o manual. Se eu comprei um presente para você, ele dificilmente me chega com presente, aí ele chegou com... Então é assim, ele chegou com o quê? O manual de verbetografia. Eu falei, que legal. Muito bacana. Aí eu cheguei e, veja bem, aí o que acontece? Eu cheguei lá na minha casa, minha amiga estava aqui em Foz, ela pediu para ela assinar um manual de verbetografia, que ela chegou, Silvana, comprei um presente para você em Foz. Eu falei, sério, o que foi? Manual de verbetografia, 2. Aí eu cheguei aqui para o encontro de voluntários. E aí o que acontece? No encontro de voluntários eu fui pedir para a Keiko, né? Eu não consigo escrever, eu tenho uma trava com a escrita, eu preciso ver como é que eu faço para retomar essa intransferibilidade evolutiva, porque está sendo transferido para outra pessoa. Então, como é que eu vou fazer isso? Aí veio a Rosa, me assistiu, né? Sentou e falou assim, vai para o hotel e escreve pelo menos a fatologia. E eu deixei o congresso, fui para o hotel. No dia seguinte, chega a minha amiga me trazendo de carro para cá. Silvana, você não sabe, você foi sorteada. Eu falei, fui sorteada? Foi. Você foi sorteada ao manual de verbetografia e a um... 3! E o PDP. Eu falei assim, bom, eu acho que é melhor eu vou começar a escrever, né? Então, nesse sentido, eu acho que isso é uma senha forçada sobre a questão da programação existencial. Não tem mais como fugir da verbetografia. Silvana, você sabe que eu estou começando a fazer uma lista das sincronicidades verbetográficas. E esse seu é perfeito, né? Perfeito. Foi, mas só essa enxerga. Questão do título do verbete e as sincronicidades que ocorrem. Exatamente. A hora que chegou, é muito forte. O seu está em cima do lance. Eu precisava falar, porque essa foi uma das maiores senhas que os amparadores me deram. Não é possível que eu não fosse enxergar uma situação dessa. O título do Aí eu falei, Keiko, renova para mim, por favor. Deixa eu fazer esse verbete. Então, eu consegui realizar esse verbete, que era intransferível, era meu, né? Para você ver como que é o processo. Totalmente, né? E aí, se a gente pensar da questão que é claro, esse tema está inserido naquelas leis da Proexis, né? Pois é. Que é uma das leis, né? Intransferibilidade. Claro que ali está falando da intransferibilidade proexológica. E seu título é um pouco diferente, mas de todo modo converge, né? Converge, sim. E agora, eu acho que o maior problema da gente não aceitar essa responsabilidade, né, além das nossas manias, nossas fobias, é realmente o problema do medo da responsabilidade. Ah, sim. Eu acho que isso pega muito para a gente, né? Porque, pelo menos para quem tem esse processo aí ainda de trabalhar com o nosso ego, com o nosso orgulho, porque eu acho que a questão da intransferibilidade necessita do egocídio. Não tem jeito, sabe? Porque tudo que você vai fazer, você não está fazendo exclusivamente para você. No fundo, você é o primeiro a ser assistido, mas você está fazendo para muita coisa acontecer. A necessidade é sua, você não faz por ninguém, na minha opinião. Nunca você faz nada por ninguém. Né? Se você for fazer uma assistência, você não está fazendo assistência porque você quer assistir o outro. Se você quer assistir o outro, é porque você precisa assistir o outro.
Assistência é uma necessidade íntima e pessoal e intransferível. Então, o que acontece? Você não faz nada por ninguém, você faz por você, no fundo. Todas as suas necessidades são supridas. E esse medo da responsabilidade é justamente você assumir toda coisa boa que você tem. Porque uma vez que você assume tudo de bom que você tem, você não consegue mais voltar para trás. Você quer perguntar? Primeiramente, parabéns pelo verbete, e depois na página 17, na maniologia. Você podia falar mais sobre a abulomania? Sim, a abilomania é justamente o que eu estava falando aqui, tá? Que é a incapacidade de você tomar decisões por conta própria. Então, qual que é o maior problema da transferibilidade evolutiva? É você achar que o outro pode dizer o que você tem que fazer. Você entende? Você não seguir e tomar decisões daquilo que você realmente necessita. Então, é aquilo. O que você acha que eu devo fazer? O que você acha que eu devo vestir? O que você acha que eu devo... Você entende? Por onde você acha que está certo o que eu estou fazendo? Então, essas coisas todas fazem parte da incapacidade de decisão, de você não encaminhar adiante, tá? Tudo bem? Ô, Silvânia, aqui, por favor. Na fatologia, página 15, o 5º parágrafo, de baixo para cima. Patologia? Eu vou começar aqui, me interessam os 2 parágrafos aqui. O ato de se questionar a responsabilidade sobre as auto-manifestações conscienciais ao redor de si e o conhecimento das próprias limitações. Você pode dar uma explicadinha para mim, fazendo favor? Aqui, ó. O ato de você... Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. O ato de você... Questionar as responsabilidades. É assim, ó, por exemplo, você realmente tem responsabilidade sobre aquela situação? Se eu tenho? Não, então, você tem que começar a questionar. Sim. Eu tenho responsabilidade por aquela situação? Ou seja, o que é que eu tenho a ver com isso nessa situação? Porque, às vezes, não quer dizer com você, não foi você. Mas a pessoa teve uma situação aí na sua frente. Por que aconteceu na sua frente? O que é que você tem a ver com isso? O que você tem que aprender com aquela situação? Qual é a responsabilidade dos seus atos, das suas manifestações, naquela condição que aquela pessoa está ali? Tá? Então, é nesse sentido aí, das suas auto-manifestações conscienciais. Então, ter responsabilidade, inclusive, por aquilo que você diz, se manifesta, exterioriza, essas coisas todas. E a outra questão que você perguntou é o conhecimento das próprias limitações. Então, a gente estava falando já exatamente aqui, né, sobre esses conhecimentos das próprias limitações, porque você precisa saber, mesmo você reconhecendo o quanto você tem, vamos supor, de contato com aquela pessoa, você pode agir por ela? Ou você está se transformando num salvador daquela pessoa? Compreende? Porque a gente tem muito esse jogo, né? Vítima, salvador, perseguidor, e aí vai. Então, eu estou querendo estar fazendo por aquela pessoa para salvar aquela pessoa porque ela é incompetente de resolver qualquer problema? Ou eu estou fazendo um processo tarístico de fazer com que a pessoa se questione para andar? Então, isso é uma responsabilidade. A sua limitação é ali, eu posso ir até ali. O que eu posso fazer é só tares, eu não posso mais fazer nada além disso. Porque cada um tem o seu processo de livre-arbítrio, de escolha. Tá? A outra questão é saber quais são as suas limitações realmente reais, que você tem, né, para poder modificar tudo isso. Olha, eu estou me limitando, qual é o próximo passo? O que eu preciso? Isso foi uma coisa que pegou bastante para a gente lá em São Paulo, até para mim e para outra amiga, que eu estava comentando com ela um pouco antes de vir para cá, que a gente começa a sentir nossas limitações. À medida que você vai querendo crescer, você sente. Eu falo, o que é que você não está querendo abrir mão? Compreende? Então, nossa maior pesquisa, agora, nosso maior questionamento lá, entre nós, lá, o que a gente não precisa para abrir mão? Eu preciso abrir mão do quê para poder dar mais um passo? Entendeu? O que eu preciso fazer aí? Tirar de trafar? O que eu preciso jogar? Né? Então, são esses 2 sentidos do conhecimento das nossas próprias limitações. Por favor, página 17, fobiologia. A última fobia, o que é hipengeofobia? Medo da responsabilidade. É o medo de assumir responsabilidade. Aqui na página 15, página 15. Parafatologia, linha 4, de baixo para cima, queria que você ampliasse um pouco a autoconfiança para aceitar e solucionar os problemas ou dificuldades momentâneas frente à própria existência multimilenar
e multiexistencial. Então, é assim... Multidimensional. Cadê? Aí dentro desse contexto, aí só para ver se você traz... como é que você faz quando vem alguma ocorrência que você não está esperando? Como que você reage? Quanto tempo você demora para aceitar isso? E se tem alguma técnica que você desenvolveu para levar isso com mais propriedade, digamos assim? Tem uma técnica, sim. A técnica é se questionar no ato. No ato que a emoção chega. Você não pode deixar a emoção chegar antes do pensamento na sua cabeça. Então, é assim, o que é que está acontecendo, por que está acontecendo isso comigo, o que é que eu tenho que aprender com isso? São algumas técnicas que eu uso. Vou começando a perguntar, fazer reflexões sobre isso, para poder evitar que o emocionalismo se aflore. Tá? Isso é uma técnica que eu uso bastante comigo aqui. Aí você perguntou uma outra coisa, que, desculpa, eu não consegui gravar. Qual? Tá. Nesse contexto mesmo, a técnica que você utiliza, acho que você respondeu bem. Então, porque o problema maior é o seguinte, como é que você vai adquirir a autoconfiança aí? Porque o problema maior que a gente tem é que a gente acaba achando que tem autoconfiança, mas normalmente a nossa autoconfiança é situacional. É para aquela situação, para aquilo que você conhece, é aquilo que você domina. E a autoconfiança evolutiva é para todos, é jogo de cintura para todos os lugares, né? Você tem que estar inesperado tudo que pode acontecer, e mesmo muito secularmente. Agora, o que acontece? Quando você quer uma técnica para evitar o emocionalismo, ativa o mental soma de pronto. E ativar o mental soma é jogar questionamento. É refletir sobre o negócio. Na hora. Joga questionamento. Isso me ajudou muito. Para quem não sabe, né, o professor Walter estava falando das consciências psicossomáticas, eu era muito psicossomática. Né? Então, o que me ajudou muito foi esse estudo das emoções, vamos segurar um pouquinho, como é que eu faço? É a técnica, joga a pergunta. Porque às vezes a gente não tem essa visão de conjunto frente ao processo multidimensional, multimilenar, e a gente quer muitas vezes determinar que aquela coisa aconteça, mas realmente aquilo não seja o melhor para todos. E às vezes a gente não tem visão que aquilo que está ocorrendo é uma oportunidade que a gente está tendo de reciclar muitas coisas, né? Então isso aí também ajuda nesse contexto. Ajuda a você ter uma pacificação íntima um pouco maior, no sentido de você saber que não é aquilo que você quer, que é o que você precisa. Isso é um ponto pacífico, nem sempre é isso. Mas eu acho que você tem, dentro de você, se você começar a mexer com as sinaléticas, pelo menos a gente acha que a maioria das pessoas tem, alguma coisa nesse sentido. Quando você está fora da rota, que é mais bom para você do que realmente bom para todo mundo, tem uma sinalética lá dentro que dá um apertinho. Não sei como é que eu explico isso. Mas você tem certeza que não é aquele o caminho. Por mais que você teme que é aquele caminho, que você quer, é isso. Mas no fundo, no íntimo, dá uma sensação assim de nada de euforia, sabe? Dá uma coisa fechadinha. Trava. Normalmente, comigo acontece o seguinte, não sei se pode ser uma técnica de avaliação para vocês. Eu começo um processo de autossabotagem. Então, as coisas passam a não acontecer direito, entendeu? Porque não entra no fluxo evolutivo. Então, você tem que sentir, se você está naquele fluxo, é esse o fluxo? Bom, vamos sentir esse processo, então vamos embora. Né? Porque o fluxo é aquela coisa que te deixa bem, que você não que passa o seu tempo e você não sente cansado, você não sente nada disso. Então, vamos lá, eu estou no fluxo ou estou emperrada? Né? A coisa está indo empurrada. Isso, para mim, já é um sinal de que o caminho não está muito bom. Não é por aí, não. Vamos rever. Não que a gente acerte sempre, né? Porque a gente não acerta sempre. Mas eu acho que a responsabilidade de rever todo esse caminho é muito importante. Né? Silvana, parabéns pelo verbete. Parabéns e obrigada, porque estou sendo muito assistida com ele. E eu queria, se você pudesse comentar na fatologia, na linha 5, exemplificar o que seria coerência ser-estar. Coerência do ser-estar. Tem um verbete do professor Waldo que fala muito de ser-estar, né? Então, eu acho que Stanley pegou bastante assim. Você é uma consciência. Você tem todo o construto consciencial dentro de você, formado multissecularmente, e aí com todas as potencialidades e atributos que você pode trazer. Agora, nessa existência, você está o que você é? Essa é uma questão. Porque a gente, às vezes, está em subnível, não o que a gente é. E, às vezes, a gente está melhor do que a gente foi um dia. Isso é positivo. Agora, a coerência do ser e estar que a gente está falando é justamente
ter mais ou menos um equilíbrio, porque a gente não tem, né, não está sempre 100%, é mais ou menos algo razoável, um equilíbrio entre aquilo que você realmente traz multissecularmente das suas heranças aí, e o que você está se manifestando nessa série existencial. O quanto de atributo você conseguiu recuperar de cons e o quanto você realmente, efetivamente, está trabalhando em cima dele. Será que eu fui clara? E justamente essa coerência, né, Silvana, é que vai, quanto mais coerente você fica, mais você vai fazer o uso da intransferibilidade evolutiva, né? Você não acha? Porque muitas vezes a pessoa fica muito separada entre o que ela é de fato e a maneira como ela se comporta, atua, e isso distancia, né? Tem uma coisa muito chata também, que mexe muito com a gente, eu acho que vale a pena citar, que é o que também deixa a gente muito incoerente, que chama-se autoimagem. Né? Então, a gente tem muito, quer dizer, estou falando de modo geral, a mania de querer manter uma autoimagem, né? Que não corresponde muito mais à nossa condição de evolução agora, né? Ao glasnost, não corresponde mais. Então, esse negócio de manter aquilo que você não é, simplesmente para estar como você deseja ser, afasta você daquilo de realmente realizar o que você é, para chegar onde você precisa. Né? Então, eu acho que são dois construtos bastante diferentes. Por isso que eu falo da coerência. Eu posso não ser a melhor pessoa, eu não sou o máximo, não sou melhor do que ninguém, mas eu estou aqui tentando ser mais coerente com o que eu trago de intermissivo. Tá? É nesse sentido. Na página 15, é patologia, primeira linha. Eu queria assim, entender assim, como você administra o que eu vou perguntar. Você ter senso de urgência, aplicar a técnica mais um ano de vida, sem entrar no ansiosismo ou tendendo também à megalomania. Então, tudo isso é um trabalho de mental soma. Mental soma. É metabolizar tudo isso, não tem jeito. O ansiosismo é aquilo que eu falei para mim, quanto mais eu procrastino as ações, eu nego o que eu tenho que fazer, mais ansiosa eu falo. Senso de urgência é aquela pressão realmente que eu sinto muito forte, quando eu estou aquém daquilo que eu preciso. Né? Tem mais para fazer, e aí, você vai abrir mão logo disso ou não? Tem mais para fazer. É o senso de urgência. A megalomania é aquela coisa de você, né, daquela primeira parte que eu falei para vocês aí. E como é que eu administro tudo isso com mental soma? Uma coisa de cada vez. É metabolizar uma coisa de cada vez. Caso contrário, não sai nada. Porque o ansiosismo bloqueia qualquer tipo de condição sináptica para você conseguir chegar à solução. Então, respira fundo, começa os questionamentos, trabalha o emocionalismo, e é sempre uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez. Uma coisa que me ajuda muito também, não sei se vai, que é uma técnica que eu uso, são os mapas. Eu faço muito mapa mental, mapa de situação. Então, eu boto no papel. Eu faço mapas de todos os sentidos, entendeu? Então, você coloca lá sequências pensênicas, mapeia os seus pensênios. Tem a ver também assim com trabalhar as energias? Nossa, totalmente. Mas veja bem, você pode trabalhar muita energia. Daqui a pouco você chega a pensenizar um negócio lá que não tem nada a ver. Então, mapeia teus pensênios. Aonde é que você está rodando? Você tem um movimento. Observe o seu movimento que te leva ao ansiosismo. Observe o movimento lá. O que é? É uma emoção? É o medo de errar? É o medo de não ser aceito? Qual que é o problema? Mapeia lá, faz seus inventários e mapeia. Está lá, o medo de errar. Por que eu tenho tanto medo de não ser aceito? Então, eu fico ansiosa para guardar a autoimagem, porque eu tenho que ser boazinha, porque todo mundo tem que me aceitar. Então, se eu não for boazinha, como é que eu vou fazer porque os outros precisam me aceitar? Então, aí você já começa a incoerência do ser estar. Veja bem, então mapeia. Se você quer realmente se curar, vai lá no fundo. Olha, eu tenho isso, eu gosto de ser a mãezona, eu gosto de ser a boazinha, a salvadora, e vamos em frente. Né? Quanto tempo a gente não perde com isso? E aí você vai ver como é que você faz, de acordo com aquele movimento que você coloca lá no teu mapinha, como é que eu posso pegar o que mais me impacta naquele momento e fazer a reciclagem e erradicar. Diminui bastante a ansiedade, porque você sabe aonde você está. Aonde você está indo. Então é mental soma puro. Mental soma.
Tá bom. Silvana. Oi. Eu aqui novamente. Oi. A Bolsa Verbete tem bastante coisa para perguntar, né? Na página 17, a sindromologia. Eu faço parte de um núcleo de São José do Rio Preto. E aí eles ficam cobrando, né? Quando é que você vai fazer a docência, começar a estudar para ser docente? Uma cobrança intensa. E eu me encaixo, acho que nessa síndrome do medo, a síndrome da insegurança pessoal. Porque eu quero me preparar para docente, mas eu tenho aquele medo, sabe, de, sei lá, não sei te explicar o que Então, é. vamos pensar nesse medo aí, se eu puder te ajudar. Esse medo é o quê? Da exposição mesmo? É o medo de errar? Medo do julgamento? É o medo do quê? Avalia qual que é o seu medo. Às vezes está muito mais ligado ao egão mesmo, né? Porque assim, eu estou trabalhando muito lá no técnico científico com docentes, né? A maior parte das pessoas não vão ser docentes porque não vão chegar lá e ser o melhor professores na primeira vez, né? Eles vão ter que passar, né? Eles vão ter que aprender a ser bons professores, eles vão ter que aprender a ter jogo de cintura em sala, trabalhar com antagonismo, trabalhar com as energias. Então, não, vai step by step. Eu tenho medo do quê? Então, no meu caso, aí, eu sou professora, já aposentada, trabalhei 33 anos. Então, essa parte, né, eu domino bem. Mas a questão do conteúdo, a gente já fez vários cursos, né? A gente também não está tão nula assim. Mas o caso, eu acho que é a questão do parapsiquismo, que eu ainda não domino, assim, essa questão eu acho que mais prática do parapsiquismo. Vamos lá. Quer dizer, a parte de conteúdo eu domino, mas essa parte prática eu tenho medo de chegar na hora lá. Mas esse pantanoso terreno das justificativas é que não pode. Olha só, vamos ver a lógica do processo. Por isso que eu falei, trabalha com mental soma. Mental soma. Se a gente tem medo, cadê o mental soma disso? Não tem domínio nenhum. A gente não tem domínio, está com medo. Está com medo do quê? Agora, sabe o que me ajudou muito? Sabe o que me ajudou muito para poder sair dos medos, né? Porque eu não podia errar. Eu tinha tanta arrogância, que todo mundo no mundo podia errar, menos eu. Acho que é uma cobrança, né? Então, eu não sei se é seu problema, falando do meu. Né? O meu problema era isso. Todo mundo podia errar, menos eu. Agora, veja bem, e tinha que ser, ou eu era tudo ou nada. Eu já falei, né? Eu sou bem difícil. Então, vamos em frente. Qual é o medo? Vai lá, pega esse medinho ali. Qual é o máximo que vai acontecer com você se você não dominar os parapsiquismos? O máximo. Dentro de uma sala de aula, com processo extrafísico, com campo, com amparo, com outro professor. Qual é o máximo? Você não ser tão bom assim no parapsiquismo, só. Porque às vezes é medo de uma pergunta, que eu não tenho experiência. Outra por coisa, exemplo, eu não tenho uma experiência. Mas você não pode, não deve entrar, nunca ter, na minha opinião, você nunca deve entrar numa sala de aula ou num ambiente qualquer, achando que você tem a obrigação de responder a todas as perguntas. Isso Se a gente pensar até no verbete dela, lembra né, da questão evoluciológica. Isso é a megalomania que eu falei para vocês aí. Então, a gente vai responder o que está no nosso nível, o que dá para a gente responder. E, com certeza, né, Silvana, você é muito experiente aí em docência e tem muitos especialistas aqui, com certeza os amparadores vão propiciar que você faça a melhor assistência possível para as pessoas que precisam da sua assistência. Então, esse medo, ele não tem motivo. Você sabe o que eu indico para os meus preceptores, que eu estou fazendo preceptoria lá? Pega o ego, coloca dentro da bolsa. Aí você pega e fala assim para os amparadores, estou à disposição. E não pensa mais nada, só no amparo. Só. Eu tenho medo que eles vão tirar um cochilo e esquecem de mim na hora e depois. Sei. É mais fácil você esquecer. Não, faz não. Olha, e outra coisa, para com isso. Quanto mais medo você tiver, mais você procrastina e transfere a evolução para outra pessoa, porque outro professor vai assumir suas aulas. Entendeu? Então, não permita isso. Pega com unhas e dentes. Vai lá, deixa esse medo de lado. Não precisa ser o melhor, não. Basta ser o seu máximo. Só. A única questão minha mesmo é o parapsiquismo, porque eu domino as outras coisas, né? O tempo já de aposentadoria já me fez... Olha, vou ser sincera para você. Mas eu acho que dominar o parapsiquismo, eu não sei se nessa vida eu vou conseguir, por mais que eu trabalhe. É o meu caso. Entendeu? Então, eu acho que vamos devagar, faz o seu melhor. Eu acho que isso vai te ajudar muito a sair disso. Eu estou protelando, estou dando desculpas, e meus amigos lá... E olha, lá... você tem uma excelente bagagem para não postergar isso.
Porque tem aquela técnica, né? Tem até verbete sobre isso É. tudo, de você usar o trafor que você tem para superar algum trafar. É. Então você mesmo está declarando que já tem É, aí eu tenho praticamente dominada a questão da a didática, né? comunicabilidade, né? Abandono o É. perfeccionismo. Eles falam Larga que você a tem imagem. comunicabilidade, mas eu Larga. falo, mas não é só isso. Abre mão disso, ó, faz, ó, não preciso de nada disso mais. Tá, eu não ok. vou perder mais tempo nessa minha vida, não. Eu vou em frente. Tem que Abre ser. mão disso. Abre mão disso aí, ó. Melhor coisa que você faz. Obrigada. Olha só, o máximo que pode acontecer com você é você evoluir. Só. Claro. Pronto. Obrigada. Aprender com as experiências. Vamos lá? Você quer perguntar? Parabéns pelo verbete, Obrigada. está sendo bastante assistencial. Obrigada. Na página 16, efeitologia, os efeitos da concretização assistencial na mudança de patamar evolutivo. Por favor, poderia ampliar? Efeitologia. Espera um pouquinho, só que eu estou achando aqui. Os efeitos da concretização assistencial na mudança de patamar. Tá, isso aqui é assim, ó. Você começa a sentir, à medida que você vai abandonando essas travas, né? As evolutivas, você vai sentindo muito mais investimento de amparador. E é muito engraçado que vai vindo coisa para você. Você vai sentindo toda essa evolução aqui. E o que a gente está querendo dizer com essa concretização aqui? Você começa a realizar. À medida que você realiza, você consegue perceber a mudança de patamar. Você abre mão, estava brincando aqui com ela, mas é sério isso. Você abre mão do ego. Começa a concretizar. Você não precisa ser o melhor. Você simplesmente vai fazer o seu máximo melhor possível para aquele momento. É o que eu falo, pessoal, é o que eu tenho para hoje. Amanhã eu posso estar melhor. Mas eu vou concretizar as coisas e isso começa a fazer o quê? As coisas começam a acontecer para que se concretize um novo patamar evolutivo. Tá? Então, a assistência seria uma condição sine qua non para a evolução de cada um, né? Praticamente. Olha, isso? Se eu não estou enganada, a assistência ela faz parte de todo o curso intermissivo. Tá? Então, veja bem, ela é uma matéria do curso intermissivo, assistencialidade. Eu acho que todos nós viemos para assistir também, né? Então, tem uma frase legal nos 700 experimentos, que é: nós viemos à Terra para servir e ser felizes. Né? Então, eu acho que é a base fundamental de tudo. Agora, é a base fundamental para quem? Para nós. À medida que a gente está assistindo, a gente nos oportuniza a nos conhecer. Oportuniza a perceber as nossas maiores deficiências e inadequações. Porque à medida que você está assistindo, você percebe aquilo que você não consegue fazer. Ou que você tem que mudar para poder realizar aquilo. Então é aquilo, não dá para chorar junto com a pessoa, mas dá para você ter um quadro geral daquilo que você faz. Então a assistência é, antes de tudo, para você mesmo. E aí não é brincadeira, porque a hora que você está dando aula, na hora que você está assistindo uma consciência, que vem aqueles amparadores, estão lá junto com você, você fica mais inteligente, as coisas vêm na sua cabeça. Tem coisas que aparecem que você nunca tinha pensado antes na sua vida. Compreende? Então, o que a gente vai falar de assistência? É a nossa meta máxima. Isso é muito interessante. Obrigada. Imagina. Aqui na página 16. 16. Efeitologia. Uhum. Os efeitos do egocídio na aquisição da autoridade moral realizadora. Então, vamos lá, vamos pensar um pouquinho no que é essa autoridade moral. Autoridade moral é justamente aquela coerência que a gente estava falando, tá? Você assumir o que você é, o que você está, e ter uma coerência naquilo. É você ter uma coerência naquilo que você é e está, e a verbação. Porque não adianta a gente vir aqui falar um monte de coisa legal, né? Pelo menos comigo aconteceu muito disso, sabe? De sair fora do corpo há um determinado tempo atrás, e eu não fazia aquilo que eu falava, o assediador chegava para mim e está falando o quê? Você não faz isso? Então, eu não tinha autoridade moral nenhuma para fazer esse tipo de projetabilidade ou assistência. Né? Então, eu comecei a trabalhar. Não, eu preciso trabalhar coerência, porque ninguém vai mais colocar o dedo no meu nariz. Então, eu comecei a ter realmente desse trabalho de coerência do que eu falo, do que eu sou, do que... Eu sou Verbação, isso, né? Até brinquei com o Marco, né? Eu não sou uma fórmula formal. Entendeu? Eu tenho muito ainda para poder estruturar. Então, não adianta, é isso mesmo que a gente tem que ver. Aí a gente já tem um pouco mais de autoridade moral.
porque você está sendo um exemplo, você está se posicionando de acordo com o que você é, com a glasnost, do jeito que você precisa fazer. E aí, o que acontece? Você consegue isso tudo com o trabalho do seu ecocídio. Ou seja, trabalha seu ego, é o que a gente estava acabando de falar ali, põe tudo isso para fora. Obrigada. Abre mão. E aí é interessante, né, Silvana, essa coisa do egocídio, você já tinha falado da importância disso, né? Porque realmente, se você considerar aquela pessoa com egão inflado, né, e às vezes a pessoa fica se achando, né, com egão super inflado, Você que é a sabe, tal, e não tem realmente autoridade moral para bancar aquilo. Agora, a gente acha que o egocídio é feito só com pessoas de egão inflado, né? Não é não. A gente tem muito ego ainda e não percebe nas coisas mais sutis do mundo. Eu acho que é isso que emperra mais, né? Que são nossas autocorrupções com grife que a gente faz. Então, assim, nós temos muita coisa ainda para jogar fora mesmo, para tirar do nosso ego. Então, uma pessoa, por exemplo, que está lá com medo de errar, tem muito egocídio a ser feito. O que está segurando lá atrás? Está escondendo atrás o quê? Né? O medo da aceitação também. O medo da responsabilidade, por quê? Porque ainda está muito focada nela mesma, né? É o ego. Então... É o ego, eu. Boa tarde, Silvana. Boa tarde. Parabéns pelo verbete. Obrigada. E lá na página 17, sindromologia. Eu gostaria que você ampliasse dentro do seu verbete a síndrome do canguru, a síndrome da Cinderela, e também que falasse um pouco a respeito das pessoas que ficam em cima do muro, as pessoas muristas. A síndrome do canguru que eu coloquei aqui, essa é que nem o canguru mesmo, né? Eu tive muito disso porque eu me escondia, tá? Vou dar um exemplo pessoal que eu acho que fica mais fácil para você. É se enfiar dentro da bolsinha mesmo e ficar quieto. O que é isso daí? Não ter coragem de ir adiante, é esse medo de errar mesmo. Aí eu ficava escondendo tudo o que eu sabia, o que eu poderia colaborar. Entendeu? Aí o que acontece? De repente, alguém, não sei se alguém já passou por isso, né? A gente está num debate, aí a gente está falando, de repente alguém fala exatamente aquilo que você tinha que falar. Aí você fala assim, mas eu pensei exatamente isso. Mas não falou, se escondeu, não fez, se escondeu. Então é a síndrome de canguru, é se esconder, é o escondimento, é a omissão deficitária, é o menos. É o menos, tá? A síndrome da Cinderela é aquela coisa que você acha que os fatores externos vão vir e te ajudar, e te salvar, e te proteger, e te, entendeu? Quer seja a sua dupla, né, o príncipe encantado, quer seja alguém que vai te enxergar e vai te trazer para o teu proexis, vai ver que você é muito legal, que você tem muita competência, sabe? Então são fatores externos trazendo você para aquela questão da realização, do que você tem que fazer. E a outra, o estar em cima do muro. Estar em cima do muro, eu acho que é a pior coisa, né? Porque você não sabe bem o que é que você recebe o assédio dos dois lados, né? Daquele que você não faz, né? E se você for fazer, quer dizer, não adianta, você leva pedrada para os dois lados. Desce do muro, decide por o lado que você quer. Agora, eu acho que o ato de decidir, o ato da escolha, foi uma das coisas mais sérias que eu aprendi na minha vida, porque eu tinha muita dependência emocional, por isso que eu transferia bastante. Eu gostava mais do que os outros falassem para mim as coisas, aquela questão do pau para toda obra, não sei se vocês sabem, mas eu sempre fui pau para toda obra, o que vocês pedissem para mim eu ia fazer. Mas assumir o epicentrismo, assumir a liderança, assumir a responsabilidade por um projeto, não. Então, isso é muito sério, né, dentro do nosso processo evolutivo, porque a gente precisa começar, pelo menos, a epicentrar a autogestão. E aí, o que acontece? Ficar em cima do muro não ajudava em nada. Não ajudava em nada. Isso é uma das omissões deficitárias mais sérias que acontecem com a gente. Não decidir. E a coisa mais séria também é aprender a escolher, porque o problema da escolha é que você tem que abrir mão de outra. Você vai precisar escolher o que é que você quer realmente. Então, a coisa mais séria é você fazer uma escolha, decidir por aquela escolha, a lei de economia de mares, e assumir que é aquilo que você vai fazer e fazer. Esse que é o problema. Mais fácil quando os outros falam que tem que fazer. Era muito mais fácil. Né? Era muito mais fácil quando o amparador dizia, faz isso. Agora o amparador não fala. Você tem que decidir, é o livre-arbítrio. Obrigada, Silvana.
Alô, Silvane. Oi, pode ser? Aqui na página 17, em paradoxologia, não sei se você já comentou, cheguei um pouquinho tarde, na segunda linha, o paradoxo da necessidade da formação de massa crítica para a implementação das ações decorrentes da intransferibilidade. Poderia explicar? Tem uma hora, é o seguinte, que, vamos supor, você tem aí todo o intermissivo, né? Que você traz. E você tem os insights intermissivos, tá? Mas vamos supor, eu não estou preparada para isso. Então, qual que é a maior imaturidade? Você bater de frente com aquilo. Às vezes você vai ter que engavetar aquilo ali por um tempo, fazer a formação da massa crítica para implementar aquilo que você veio fazer do seu curso intermissivo. Entende? E com calma. Então, isso é uma das maiores coisas que a gente tem que bater de frente mesmo. O professor Valdo mesmo fez muito isso. Né? Há 20 anos atrás ele já tinha ideia de um monte de coisa. Né? Então ele foi devagar, formando o quê? A massa crítica dos próprios conscienciólogos, para poder fazer o que ele está fazendo hoje. É nesse sentido. Mas nós também temos isso. Às vezes a gente tem algumas ideias, alguns insights, que a gente vai falar e ninguém entende. Então tem que preparar todo um processo. Certo? Silvana, a Ana, estou atrás de você. Pode deixar. Não, olha, por lá. Eu queria saber, na página 16, na interaciologia, a segunda interação, a compreensão da interação superavitária e cosmoética dos encontros de destinos. Eu queria saber o que você pensou ao escrever isso nesse contexto do verbete, do tema do verbete. Espera aí que eu não achei aqui. Página 16, interaciologia, na primeira linha. A compreensão da isso. interação superavitária. Tá. É a seguinte, é diferente, né? Você está simplesmente com uma pessoa, com uma equipe, com amigos, tal. Quando você encontra as pessoas de destino que realmente eles são significativas, né? Então aquilo parece que starta em você um crescimento muito maior. Ele starta a vontade, starta a motivação, e é isso em ambas as pessoas. É superavitário o nosso emprego, porque parece que a gente fala a mesma língua, a gente está junto nos mesmos empreendimentos, existe uma interassistência muito grande, né? Existe aí tudo que eu quero dizer, que eu quis dizer aqui, é o quanto importante a gente ter um grupo evolutivo que trabalhe sintonizado, em sinergia. Né? São as pessoas que estão juntos. Sem a questão né, das competições e comparações, que eu coloquei tanto aqui. É aquela questão de você estar junto mesmo, cada um fazer a sua parte, assumir sua responsabilidade da mini peça, e ninguém sabe tudo. Mas aí você acha que a partir dessa... a pessoa deixar de transferir esse processo evolutivo, ela vai estar com mais probabilidade de encontrar esse grupo? Se for intransferível, se eu não transferir, mas olha, foi muito sério comigo, porque é o seguinte, eu acabava deixando. Por exemplo, então vamos fazer isso, você faz comigo? Isso é dependência, isso é querer diluir, até coloquei no verbete aqui, de você estar diluindo com o grupo a sua responsabilidade. Entendeu? Então, se você realmente assume o que você vê, aquelas pessoas do destino vão acabar chegando. Aquelas pessoas que você precisa, na hora que você precisa, aquelas pessoas vão acabar chegando. Então, é superavitário porque cada um faz o que faz de melhor. Né? E aí sim é a grupalidade, aí sim é uma equipe evolutiva. Que eu penso assim. Então, porque não tem o que fazer. Aqui ela é melhor, nisso, aquilo. Vamos usar nossos melhores talentos, melhores atributos para a realização de um projeto. Muito bem. O projeto não é meu. Não é? Então, o projeto é de uma equipe multidimensional. Se eu não abro mão daquilo que eu tenho que fazer, então vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. É só confiar no amparo. Obrigada. Era isso mesmo que eu tinha pensado. Silvana, Oi. tudo bom? Tudo bom. Cheguei um pouco atrasada, mas cheguei. Eu queria que você comentasse a taxologia, na página 18, e te dar parabéns pela remissiologia, que está assim perfeita em cima do lance do verbete. Né? Foi muito bem selecionado os verbetes da remissiologia. Viu? E o verbete todo está muito bonito, muito rico. Parabéns. Obrigada. Você queria que eu falasse sobre a taxologia? Comentar a taxologia, por favor. Eu vou começar daquilo que eu, sim. Daquilo que eu acho a vacilante. Por que eu coloquei vacilante aqui? Porque ela é
dependente moral daquele incentivo, da aceitação ou reconhecimento de outras consciências para obter a automotivação na realização da ProEx. Eu não sei se a gente já passou por isso aqui, vocês passaram, mas eu passei. Então, o que acontece? O que você acha disso? Aí, eu acho que você devia fazer aquele caminho ali, entendeu? Mas você acha? Né? Aí outra coisa muito séria aqui no Vacilante, que eu passei muito por isso, é o seguinte, ó, tá bom? Tá bom, mas tá bom mesmo? Mas tá bom mesmo, entendeu? Então você não tem essa autoconfiança necessária de saber que os seus resultados podem ser positivos. Então você precisa do outro falar, vamos lá, vamos. Gente, Vacilante. Crítica. Na crítica eu coloquei assim, ó, você toma lá a apropriação de responsabilidades básicas, aplicando atributos mentais somáticos recém-desenvolvidos, para viabilizar a consecução de mini-proexes. Então, eu vejo assim, existe um certo determinismo para as pessoas que têm a mini-proexes. Você não pode transferir as suas responsabilidades sobre aquela pessoa. Você vai precisar calçar tudo direitinho. Então, você está no momento crítico da sua evolução, da sua holomaturidade. Abandonar está errado. Então, como é que eu vou fazer para rever tudo isso aqui? Então, tem consciência nesse patamar aqui. A cosmovisionária, né, eu acho que é aquela que já começa a fazer usar a inteligência evolutiva no cotidiano, a todo momento, tá? Conquistando a holomaturidade, a condição de extrapolacionismo cosmoético, para trabalhar com maximecanismo evolutivo interassistencial. Bom, ali, essa cosmovisionária é onde eu um dia pretendo chegar. Eu não cheguei aí, não. Mas eu acho que pode falar. A cosmovisionária ajudaria o processo da crítica, ou a crítica ajuda a chegar no processo cosmovisionário? Como é que você então, vê eu não isso? coloquei muito em ordem, vamos dizer, eu não coloquei nessa ordem, eu não coloquei, só coloquei em ordem alfabética, porque não é um patamar, né? Eu sei, o que eu estou querendo é fazer um link para levar as pessoas... Eu acho que antes da cosmovisionária, a gente teria que passar ainda pela crítica, autodecisora, né? E a catalisadora evolutiva, entendeu? Porque a gente tem que ver, tem a vacilante também, a vacilante muitas vezes a gente vacila. A gente vacila no processo. A ordem alfabética serviu só para ordenar, só pra mas ordenar. A gente percebe que as palavras que encabeçam, né, a taxologia, ela dá para você fazer um veio entre elas, né? Você Então, faz eu acho até que, caminho, na verdade, eu caminho. estava conversando com a Keiko, eu acho que, assim, na verdade, não é que é um caminho, você pode ter insights e vivenciar situações de cada uma delas. Sim. Né? Então, o que acontece? Agora, qual é a sua predominante? Então, aí sim, vamos pegar a tua predominante, que predomina na sua série existencial agora. Então, aí sim, vamos trabalhar subsequente, vamos trabalhar o que pode ser feito, para você ter um pouco mais de amplitude nessa holomaturidade, enquanto intransferibilidade evolutiva. Né? Que é diminuindo as dependências mesmo. Né? Uhum. Tá? Tá bom, tá ótimo. Muito bom o verbete. Obrigada. Na página 15, em Principiologia, você podia explicar o princípio da inexistência da inadimplência grupo-kármica? Então, não tem jeito, né? Você pode deixar de fazer agora, mas o grupo karma você vai encontrar, esse grupo karma você vai encontrar sempre. Até conseguir passar. Sempre, entendeu? Então, pode esquecer, a gente pode ter todas as vidas possíveis para resolver isso. Mas não tem como você ser inadimplente. Agora, tem uma coisa muito séria na inadimplência, é o que você sente por não fazer perante ao grupo karma. Quando você se sente faltando, sabe? É como se todo mundo estivesse indo lá para um trabalho e você falta na escola, vamos supor, trabalho de escola. E aí você sente como? Entendeu? Agora, enquanto o grupo karma, o que é pior para você é ser inadimplente. Mais fácil estar lá, junto. Tá bom? Aqui atrás de você. Tá. Parabéns pelo verbete, está muito bom realmente. Eu queria fazer uma relação dessa questão da inadimplência grupo kármica com o paradoxo de a existência intrafísica do intermissivista poder ser medíocre. Isso estaria relacionado àquela questão de honrar o curso intermissivo, na página 17, em Paradoxologia.
Exatamente. A questão da inadimplência tem a ver com isso. Muitos de nós fizemos o curso intermissivo, né? Mas quando a gente chega aqui não resolve. A gente deixa de fazer. Não é? É aí que eu acho que entra nosso grande problema aí na questão de honrar aquilo que nós nos comprometemos no curso intermissivo. Eu acho que primeiramente com a gente mesmo, sabe, Poliana? Porque se você for ver, deixar de realizar, pelo que eu tenho como experimentação, não é só melim, não, que a gente sente. É uma sensação total de incompetência evolutiva. Não é só acostamento. Eu costumo brincar com o meu pessoal lá em São Bernardo, não é acostamento não evolutivo, é encostamento evolutivo. Você fica encostado literalmente. Então, você vai no vácuo. Então, é aquela sensação horrível de incompetência que não é verdade. Não é verdade. Então, é nesse ponto que a gente fala assim, olha, vale a pena repensar. E qual seria aí, nessa situação, da gente identificar esse encostamento evolutivo, né? Qual seria a atitude mais adequada para se tomar nessa situação? Qual seria o passo para sair disso, né? Exatamente o que você falou, decidir sair. É a decisão, é íntima, pessoal, intransferível, assim como a evolução. Só você pode se mobilizar aquilo que você quer. Só você pode se mobilizar a superar o que você precisa. Você precisa de assistência? Sim. Mas dependência, não. É só você que pode decidir por tudo. Não tem jeito. Na página 16, laboratoriologia, 5ª linha, você fala sobre o laboratório conscienciológico da TENEPS. Localizou? Recaptei. Mas só que eu queria saber de você o seguinte, como você vê, assim, fala um pouco sobre TENEPS, tarefa energética pessoal, com relação ao tema. Então, eu acho que tem a ver com o tema, porque eu conversei bastante com pessoas que fazem TENEPS, eu ainda não faço. Certo. Entendeu? Quero dizer, mas pelo que eu sei sobre a TENEPS, tá? Não vivencio. Pelo que eu sei sobre a TENEPS, eu percebo o seguinte, que isso tem a ver com vou te dar aquele gancho, aquela coragem, aquele amparo, tudo, para você assumir o que você veio fazer. Muita gente é muito beneficiado pela TENEPS. Estou me preparando, calma. Eu vou chegar lá. Estou me preparando, calma, já. Estou já no processo. Mas, assim, então, o que acontece? Esse laboratório da TENEPS, pelo que eu percebo nessa condição que vocês, que eu escuto, que eu leio, que eu trabalho com pessoas desse jeito, traz muito de liderança, muito de epicentrismo para as condições de evolutivas, né? Então, aquela condição, né, Silvana? Tem um tipo de assistência que é própria da TENEPS. Né? E é só. E, então, totalmente dentro do tema. E ali ou você assume a sua liderança pessoal evolutiva naquele momento, ou como é que você vai fazer com a tua FEX? Eu penso dessa forma. Tá? Muitas vezes, outro dia até teve uma pergunta sobre essa questão de distribuição de pedido de TENEPS. E aí tem essa condição, né? Você pode ter vários tenepsistas, o mesmo pedido chegando a vários tenepsistas. Como é que acontece isso? Aí tem aquela condição óbvia, né? De que os amparadores vão direcionar mais para aquele tenepsista que tem mais rapport com aquela pessoa. É claro, né? Então, mais uma vez, a gente vê aí atuando essa questão da intransferibilidade evolutiva, no sentido de você não poder transferir aquela assistência que só você pode fazer, o que está totalmente relacionado aí com a evolução. Né? E de nível policármico, você lá se comprometeu com aquele processo. Exatamente. Né? Um autocompromisso com aquela assistência, então é isso. Agora, Silvana, na fatologia, na página 14, 2ª linha, você poderia comentar o anti-acanhamento ante os desafios emancipadores? Posso, sim. Anti-acanhamento é uma condição que eu percebi aqui, né, que
aquela coisinha do tímido, do acanhado para assumir as coisas, né? Ai, talvez não seja para mim isso, sabe? Ai, será que é? Aquela coisa acanhada, esperando pelas pessoas, aquela coisa de não assumir, de ficar pertinho, sabe? Escondidinho. É esse o acanhamento. Será que um dia vão me notar? Será que eu vou ser boa o suficiente? Esse é o acanhamento que eu falo. O anti-acanhamento é parar com isso, né? Começar a ir em frente. Porque a pessoa acanhada também, não é, perante os desafios? Não vai. Né? Aliás, a timidez, se a gente for ver o acanhamento, a timidez é uma doença séria do orgulho, né? Se você for avaliar e estudar profundamente, é uma doença seríssima do orgulho. Então, ficar escondidinho, acanhadinho e tal. É isso. A gente tem o verbete timidez em revisão. Então, tá vendo? Em breve a gente vai doença poder séria, debater. Esse assunto é bem... A timidez, o acanhamento é uma patologia do orgulho. Está lá escondido por quê? Né? O que não quer mostrar? O que não quer aparecer? Por quê? Então, tudo isso é para a gente observar. Agora, na parafatologia, página 15, quarta linha. Você pode comentar o que seria a inaliabilidade parapsíquica frente às senhas proéxicas? Posso comentar. Então, eu já tinha colocado aqui, uma delas foi a questão que eu falei para vocês do próprio livro do verbete, da verbetografia, né? É uma senha. A outra foi o que aconteceu hoje aqui, com a questão do dicionário de variáveis. Quando eu saí lá de São Paulo, eu falei para o Marco, eu não quero ir porque não vai ser só defender verbete que eu vou fazer lá. Não vai ser só verbete. Ele falou assim, Vana, o que é? Eu falei, não sei, mas não vai ser só verbete. E chego aqui, recebo o convite para um dicionário de variáveis. Né? Aí ela pergunta para mim, você é da área de letras? Eu falei, não. Eu não sou da área de letras. Né? Mas tudo bem. Então, são senhas. Tudo está ligado à escrita. Verbete, dicionário, já começou a chegar as senhas que eu preciso. Essas são as minhas senhas proéxicas. Eu estou pegando o que aconteceu aqui agora, né, para a gente poder trazer. Agora, você poderia comentar o antagonismo, autenticidade, bifrontismo? É na página 16, primeira linha da antagonismologia. Então, o bifrontismo foi uma questão que eu avaliei, por exemplo, porque muita gente acha que ser bifronte é a pessoa falsa, né? Mas, por exemplo, o bifronte é aquele que não diz o que realmente pensa. Entende? Que é aquele que esconde, né? É aquele que manipula, é o bifronte. A vítima do destino é bifronte. A autovitimização, né? A vítima do destino, ela é bifronte. Vamos supor, aquele que salva a vítima é um bifronte, porque é um salvador. No fundo, ele acha a pessoa um incompetente. Então, o perseguidor também, que quer tirar parte de tudo isso, é o bifronte. Eu acho que sempre tem essas três vertentes dentro do, né, que eu chamo do triângulo do drama, que é a questão da autovitimização. Então, quando eu falo da autenticidade aí, de mudar o bifrontismo, é exatamente abrir mão dessa questão de você, aquela agnóstica que a gente vai ter que achar, e ser autêntico. É aquilo que eu acabei de falar. Seja o que você tem para hoje. Amanhã você pode melhorar. Então, é nesse sentido que eu estava falando do bifrontismo e a autenticidade. A autenticidade, você não precisa ser a melhor pessoa do mundo, mas seja autêntico, responda pelo que está fazendo. Responda por você. Agora, você pode falar na paradoxologia, o primeiro paradoxo? Paradoxologia. Que página está? Página 17. Primeiro paradoxo? Página 17. O paradoxo de a existência intrafísica do intermissivista poder ser medíocre. Foi o que a gente acabou de falar, assim, esse tempo, acho que a segunda vez que perguntam isso para mim. Preciso escrever isso aí, porque perguntaram 2 vezes para mim. Então, é assim, olha, é aquela questão de você ter todo um preparo intermissivo e chegar aqui e não realizar. Viver uma vida medíocre, na mesmex, trazendo coisas do passado, tendo um monte de automimeses, não realizando o que você veio fazer, se prendendo a coisas que não precisa, principalmente aos emocionalismos, né?
dando justificativa a todos os momentos para tudo aquilo que você não faz. Eu acho que é isso aqui que eu quis dizer, ser medíocre. Tem relação com o item da fatologia, no finalzinho da 4ª linha, que eu gostaria que você, então, complementasse, comentando esse item, a evitação da robotização existencial. Exatamente. Né, que é bem comum isso, né, de achar Agora, que o fluxo é a robotização existencial e Sim. com aquela eterna justificativa de não ter tempo, né? Exatamente. E aí que eu acho que a gente tem que começar a pensar como intermissivista, o que é essa robotização existencial para a gente também. Não é? Porque às vezes a gente entra num mecanismo que para de fazer o nosso crescimento. Né? Nós estamos tão cheios de atividades e coisas que tem pouco tempo de análise para tudo que a gente precisa fazer. Entendeu? De continuar dando um passo à frente. Né? Esse dar um passo à frente, hoje em dia, está pegando um pouco para mim. Então, é dar um passo à frente. O que está parando, né? Paralisando? É esse sentido aí. Então, será que a gente já não entrou num processo de robotização existencial? Não só de não ter tempo, mas de você achar que você já está dominando tudo, que você já sabe tudo aquilo, que está tudo bem para você, está tudo tranquilo, que você não tem mais nada para fazer. Será que a gente não pode dar um passo à frente? Né? Então, é nesse sentido que eu acho que a gente não pode ser nunca medíocre, dependendo até do nosso estado. Agora, Silvana, você quer perguntar? Pode ir em frente. Pode ser. Parabéns, Silvana, pelo verbete, é muito bom. Você falou agora há pouco sobre autenticidade, tentar ser mais autêntico possível na hora de dar uma resposta, tal, de falar com alguém. O que eu vejo que quando a gente tem o contrário, quando a gente não consegue ser autêntico, a resposta vem meio mecânica para você responder algo que vá agradar ou que não vá desagradar, né, a outra pessoa ou com quem você está conversando naquele momento. Você usou alguma técnica? Isso acontecia contigo? Aconteceu. Aconteceu. Às vezes eu me sentia ridícula, sabe? Somos dois. Ridícula. Ridícula mesmo, porque eu sou uma pessoa que não sou muito... Eu sou mais extravagante, sabe? Sou mais solta, né? Eu quero dizer, eu sou uma pessoa mais de bom humor, essas coisas todas. Então, eu me sentia muito presa. E agora, você imagina o tanto de energia que eu gastava para fingir uma coisa que eu não sou. Em vez de fazer assistência com o meu bom humor. Presta atenção nisso. Né? Porque a gente, com a energia que a gente expande quando a gente está ali, aprendendo para manter a autoimagem, a boa moça, a estrutura. Aí o que acontece? Uma medida que você começa a se perceber, a ser você mesmo, fala assim, eu não sou mesmo igual aos outros, não tem jeito, eu devo ter lá minhas potencialidades, eu devo ter lá os meus talentos, eu tenho que ser diferente que os outros mesmo, não tem jeito, eu sou isso. É o que eu falei, amanhã eu posso ser melhor, mas hoje é o que tem para hoje. Entendeu? Então, quando você abre mão disso tudo, você começa a ter essa coerência, essa autenticidade. Você não precisa mais mentir para você. O pior de tudo não é mentir para os outros, porque dá para ver. Você acha que está enganando todo mundo, mas você não está enganando ninguém, todo mundo percebe. No mínimo, desconfia. Compreende o que eu quero dizer? Então, ser autêntico é isso. Está aqui, quer ver? Está aqui, leia. É isso. Tá? Agora, se você quiser ajudar a melhorar, beleza. Está tudo certo, eu vou aceitar com certeza as suas orientações. Tá? Mas vou questionar, porque muitas vezes o problema não é meu, é da outra pessoa. Então eu coloco aqui no verbete a questão de você questionar as heterocríticas. Eu vou questionar, eu não sei, às vezes não é meu o problema. Às vezes o problema está na outra pessoa e isso incomoda a pessoa. Mas eu vou levar em consideração. Eu vou anotar, eu vou pensar sobre aquilo. Eu vou avaliar, vou ver as sincronicidades multidimensionais sobre aquilo. Se foi coisa de amparador, se foi coisa de assediador, mas eu levo a sério. Para poder ser um pouco mais autêntico. Agora, o pior de tudo, sabe? Quando a gente deixa de ser autêntico, é a autocrítica. Sabe qual que é o problema? A gente é tão autocrítico, tão severo, tão observador, que a gente julga todo mundo. Sabe como é que é? Julga. Tá vendo? Tá vendo? E isso faz com que a gente se prenda. A gente fique preso, a gente não melhora, a gente não é autêntico, a gente não é glasnost. Porque a gente é o primeiro a julgar o outro. Compreende? As ações, os movimentos. Abre mão do outro. Nesse sentido, só pense em você. O que é que eu posso ser de melhor? O outro vai ter que resolver. Você não pode resolver pelo outro.
Entende? Então, se ele tiver que melhorar, você vai só assistir. Faça atalhos. De resto, não se preocupe em julgar nem nada. E abaixa um pouco a autocrítica. Eu acho que vale a pena. Obrigado. Ana, você pode falar sobre a numerologia na página 16, final da primeira linha. A intransferibilidade evolutiva da autodesdramatização proéxica. Na página 16. Página 16, seção enumerologia. Numerologia. Qual que você falou? Desculpa, Dulce. A última enumerologia. A intransferibilidade evolutiva da representatividade multidimensional. Bom, é isso aí. Então, é assim, nós temos as nossas especialidades, nós temos os nossos amparadores, né? Então, quem é que nós estamos representando? Né? Aqui nesse planeta, com esse grupo. Quais são realmente as especialidades que nós precisamos trazer? O que é que nós precisamos aprender? O que eu tenho, que eu me comprometi com essas pessoas, com essa equipex, a trazer? O que é que eu represento? É isso que é a representatividade multidimensional. Por isso que a autenticidade, nesse caso, é muito importante. Tá? Então, fica meio que... Agora, ela perguntou também na primeira linha, a intransferibilidade evolutiva da autodesdramatização proéxica. Então, a gente comentou isso logo no começo do verbete, né? O que eu falo da dramatização proética? A megalomania, que eu tinha falado lá, faz com que a gente achasse que nós temos muita coisa, é tudo muito grande, é tudo muito perigoso, é tudo muito difícil, porque a gente tem que ser especial demais para realizar. Então, desdramatiza isso, não é não, entendeu? Não é não. Você vai fazer o seu máximo melhor possível, foi o que a gente começou logo no começo, desde que você possa fazer, passo a passo, paulatinamente, e assim, como eu falei no começo também, a gente não tem um cobertor que não só consiga cobrir o corpo inteiro. Nós fomos preparados para isso. Então, desdramatiza, não precisa fazer assim, da sua proexis um drama para valorizar demais o que você vai fazer. Não. Então, é assim, tudo que você veio fazer, ponto. Não precisa valorizar mais nada. Já tem valor. Então, não precisa fazer o drama. A vítima gosta de drama para isso, né? Para valorizar o empenho. Né? Então, nesse ponto. Agora, Silvana, você está falando sobre isso, me remeteu àquelas leis da proexis, né? E você colocou aqui na legislogia. Coloquei, sim. Deixa eu encontrar, então, na página 17, as leis da proexis. Você poderia comentar? Então, as leis da proexis, elas mostram exatamente o quê? Aquilo que você... que a proexis foi feita para você, na sua medida, né? O seu sapato. É o mesmo número, é aquele chinelinho confortável que você pode vestir, que não vai ter problema nenhum, né? Porque foi feito sob medida. Se você é um intermissivista, passou por um evoluciólogo, tem uma equipe extrafísica de amparadores, aquela proexis foi feita sob medida, de acordo, medindo os seus atributos e competências, aquilo que você vem para resolver, seu temperamento, né? O seu temperamento está tudo certinho. Até o nosso corpo, o nosso soma foi decidido na medida da nossa proexis. Vai ser mulher, vai ser homem, tudo está certinho. Então, você abrir mão disso, não assumir as suas responsabilidades, é jogar fora isso aí tudo. Você que compra, você ajudou a estruturar isso, porque no nosso nível evolutivo, hoje, nós ajudamos a estruturar as nossas cláusulas pétreas, né, junto com o evoluciólogo. A gente tem uma negociação. Tanto que tem gente que volta para fazer lá, né, volta ao curso intermissivo, refazer redirecionar a sua proexis. Então, pera um pouquinho. Não tem motivo de dramatização, não tem motivo de nada. Está aí, está tudo certinho, está tudo bem acomodado. Silvana, porque eu acho aquela colocação que você fez mais no início, que está na fatologia do verbete, que é o ser e estar, conjugado com essa questão das leis da proexis, eu penso que isso pode ajudar muito as pessoas a essa questão da saída de cima do muro. Não sei o que você pensa sobre isso, mas eventualmente a gente vê, e também até por experiência pessoal, é claro, da pessoa dramatizar muito, achar que aquilo é muito fora da realidade dela, alguma coisa que ela, no fundo, sabe que faz parte da proexis,
Então, por uma questão de falta de ajuste mesmo. Falta né? de ajuste e o medo da responsabilidade, Dulce. Porque é o seguinte, é o que eu falei, está tudo misturado com ego, egocídio, orgulho, vaidade. Porque o que acontece nesse momento, quando você está sabendo que tudo é feito para você, dentro do seu da tua coerência ser estar, né? Você veio pronto para aquilo. Qual é a necessidade de aumentar a coisa? Por que a gente aumenta a coisa? Para poder falar assim, olha, se eu não conseguir, é porque é muito grande mesmo, tá? Eu vou devagarzinho. É a procrastinação, é porque você acha que não tem competência. É que você não acredita em você, nos seus traços, nos seus atributos, nas suas coisas. Então, eu vou lá na frente, eu vou procrastinando. Daí vem o ansiosismo, é uma bola de neve. E aí você não faz. Não faz porque você é a vítima daquela condição que você mesmo ajudou a construir, que é o teu autocomprometimento. Então, veja bem que incoerência que é isso, que imaturidade louca que é esse processo. Tá? Então, é uma bola de neve, vai indo. Né? E as coisas estão totalmente relacionadas, né? Não tem Esse jeito. tipo de mecanismo de defesa. Todos. A justificativa, que é da autovitimização também. Veja bem, eu justifico. E o pior de tudo, que eu sou muito inteligente, você precisa ver minhas justificativas. Todo mundo acreditava. Todo mundo acreditava nas minhas justificativas. Eu sou muito assim, então eu pegava tudo, eu penso rápido. Você entende? Então foi muito mais sério comigo eu ter que trabalhar com inventário pensênico, ter que trabalhar com mapeamento de movimento pensênico, me pegar mesmo, fazer o autoconstrangimento cosmoético, passar a vergonha comigo, que eu passei muita vergonha comigo, para eu poder entender tudo isso está relacionado. E a lógica desse processo dentro da minha patologia, que hoje está, né, mais ou menos bem estruturada. Tá bom, então vamos ajudar na sua homeostase aqui com mais uma pergunta, né? Em ciclologia, na página 16, o último ciclo, eu queria que você comentasse, por favor. O ciclo, autoconsciência terápico. Autoconsciência terápico, autoinvestimento, autoinvestigação, autodiagnóstico, autoenfrentamento e autossuperação. Exatamente isso. Então, o que acontece? Autoinvestigação. Como é que eu fiz? Vou falar como é que algumas técnicas que eu utilizei. Primeiro, o inventário pensênico mesmo. Eu utilizei. Eu tinha meu caderninho que eu escrevia tudo que eu pensava. A hora que vinha emocionalismo, eu vinha que pensava. A hora que vinha assédio, eu escrevia o que estava me assediando, meus nogordes. Fui fazendo isso. Depois eu fui começando a descobrir o que era emoção, o que era assédio, o que era crença racional, pensamento automático, tudo que é ilógico na minha vida, entendeu? Fazendo realmente uma investigação. Você chegou a fazer uma identificação, por exemplo, de um processo de autoassédio, facilitando a chegada do heteroassédio? Mas eu vou ser sincera para você, teve autoassédio. Eu sou craque em autoassédio. Na verdade, não assumir a evolução é o maior autoassédio. Quer seja pela autovitimização, quer seja por qualquer outro tipo, pelo ego, pela doença, pelo egoísmo, pelo orgulho. Isso é autoassédio puro, porque ele te impossibilita de você fazer a autorrealização. Você sair com complexos. Então, eu acho assim, tudo começa em mim. Eu que dou brecha. Sim. Né? Até os contrafluxos que eu coloquei aqui foram as brechas que eu deixei, que eu tive que rever para poder entrar no fluxo. Sim. Teve jeito. Então, eu acho que assim, essa autoinvestigação tem que fazer reciclagem mesmo. Então, não tá difícil, faz consciência terapia, faz qualquer coisa desse jeito, não tem jeito. Né? Outra coisa, ó, o autodiagnóstico. O diagnóstico é muito fácil todo mundo fazer. Você pode chegar, meu trafar é esse, agora resolve ele. Como é que eu resolvo esse negócio aqui? Entendeu? E aí tem gente que coloca um monte de trafar só para dizer, ó, tô sabendo, não precisa nem falar nada, tá? Que eu sei que eu tenho esse traço. Entendeu? Então, assim, autodiagnóstico, tudo bem, então vamos para o seguinte, por isso que eu falo que é assim, não tem que ir adiante. Agora, então, vamos se enfrentar. O autoenfrentamento. Vamos lá, vamos enfrentar, porque se você não enfrentar, você vai ficar só naquelas coisas paliativas, fazendo de conta que faz recim. Aí, daqui a pouco, o que acontece? Vem novo ciclo. Aí, tem aquelas pessoas que falam, por que isso sempre acontece comigo? Porque não aprendeu. Não mudou, não reciclou. Você faz o seu movimento. Você traz todo o processo de sinergia com o que vai acontecendo na nossa volta. Você monta as estruturas. Você busca as companhias. Você troca carências. Então, você vai ter as mesmas respostas. Se você fizer as mesmas coisas, você terá as mesmas respostas.
Então, aí que tá. Se não tiver o autoenfrentamento, acabou. E a autossuperação, que é a coisa mais gostosa que tem, né? A hora que a gente supera isso, fala, pelo menos, né, a grande parte, uma forma satisfatória, você fala, puxa, estou mais leve. Dá até uma certa pacificação íntima, uma tranquilidade, e aí que gera autoridade moral sobre o assunto e sobre aquilo que você vivenciou. Muito bom, parabéns. Silvana, parabéns pelo verbete. Na página 18, tem logo no comecinho a exemplologia. Se você puder, por gentileza, falar um pouco sobre esta sessão. Tá. A exemplologia da intransferibilidade evolutiva egocármica. Então, por exemplo, o que eu percebo dessa egocármica? Aquilo que você precisa fazer a favor de você também, tá? Não é uma situação, por exemplo, que você vai só ficar no egocentrismo, essas coisas não. Mas o que você veio para fazer a favor de você? Isso a gente não pensa muito, né? Mas o que é intransferível que você faça a favor de você? São reconciliações? Você veio retribuir o quê? Você veio fazer o quê? O que é que você veio aprender? O que você veio melhorar em você? Qual é o aprimoramento pessoal que você tem que fazer? Que é intransferível nessa vida. Você veio para fazer isso daí. Que é por isso que tudo foi montado na sua cláusula pétrea da Proexis. Tá? A grupo kármica é aquela que relativa às ações cosmoéticas a favor da assistência grupal, a caminho da dispersividade. E exatamente você está melhor, você está com mini pés, o que é que você pode assistir o seu grupo? E assim por diante, a intransferibilidade. O que é intransferível para você, para começar os processos grupo kármico, assistência grupo kármico? E aqui na página 19, nós temos a frase enfática, não sei se já foi perguntado sobre ela. Não. Não? Penso que não. Não. Eu acho que dá para... Você quer que eu fale sobre a frase enfática? Por favor. A autoconscientização quanto à intransferibilidade evolutiva conduz à autorresponsabilização proexológica, favorecendo a profilaxia das interprisões conscienciais de qualquer natureza. Bom, o que eu penso aqui? Primeiro, a autorresponsabilização proexológica. É realmente você ter responsabilidade sobre o estudo da sua proexis. Né? O que vem, o que vai acontecer. Favorecendo a profilaxia das interprisões conscienciais de qualquer natureza. Se eu deixo de fazer tudo o que eu deixei de fazer, vamos pensar só na decepção que o professor Valdo falou. Já está ou não está aumentando a interprisão? Já está mexendo com essa interprisão entre o grupo kármico? Se eu deixar de fazer uma coisa e ponho para você resolver isso, que é transferir, né? E aí, eu estou sobrecarregando. Eu não estou trazendo, por exemplo, as pessoas que realmente têm a ver com aquela energia, com aquele processo, com as situações que eu vim trazer para aglutinar. Ou ser um catalisador evolutivo. Eu deixei de ser isso. Quando você está num trabalho interassistencial e agindo de modo cosmoético, aquelas pessoas, aquelas consciências que têm ligação com o seu holopensene, elas chegam de alguma forma. Então, isso daí é bem interessante que você colocou. Parabéns pelo verbete. Obrigada. Queria só que você complementasse ali, terminasse a exemplologia, né, que ficou o último item da intransferibilidade evolutiva policármica. É verdade, faltou essa. Então, a intransferibilidade, desculpa. Aquela relativa às ações cosmoéticas a favor da assistência maxi-proéxica, com o maior número de consciências intra- e extrafísicas a caminho da condição do Homo sapiens sereníssimos. Tá? Então, é uma condição que a gente precisa trabalhar. Né? Eu, pelo menos, ainda tenho uma certa distância desse fato. Mas eu acho que, de alguma forma, todo esse movimento que a gente está fazendo aqui no intrafísico está mexendo também com a nossa condição da policarmalidade, o aprendizado, né? Ter um pouquinho de evoluciólogo, ser um pouquinho... Nós estamos aprendendo. Cada preceptoria que vocês fazem aqui, cada acolhimento, por exemplo, a um verbete que vocês dão, isso é realmente uma coisa muito bacana nesse sentido de aproximar, né? Vocês não sabem quem estão assistindo. Cada um, não, né? Vocês não sabem qual é o meu grupo lá atrás que vocês estão assistindo. Já começamos, né? De alguma forma, pequenininho, nós começamos já. É interessante essa relação que ficou aqui, que foi feita na sua exemplologia, porque combina com muito da sua fala ao longo do verbete,
E essa questão de você começar com coisas menores, pequenas, que não são tão menores assim, né? Exato. Então, essa condição aqui das ações cosmoéticas a favor das necessidades pessoais, né? É algo tão fundamental. Então, e que não dá para pular etapa, né? Exatamente. Como é que eu vou ajudar o outro se eu estou com uma doença crassa, né? Então, eu vou chorar junto. Se eu sou vítima do destino, eu pego o outro que está vítima lá, choro junto. É verdade, você tem toda a razão. Nossa, fizeram isso com você. E é engraçado, porque toda vítima do destino tem o perseguidor. Persegue, você acha seu perseguidor. É verdade, você vai achar esse perseguidor. Às vezes é você mesmo, né? Muitas vezes, nesse triângulo que eu falo, acontece eu comigo mesmo. Entra você com mesmo. Outro. Mas aparecem aqueles. Claro. E aparece o Salvador. Aparece o Salvador. Então, está tudo certinho. Para você se manter naquela condição e não trabalhar o que é que você tem de fazer com você mesmo. Você fica lá estagnada anos, só se justificando pela vítima do destino. É isso que eu tenho para passar para vocês nesse sentido. Muito bom, professora Silvana. A gente espera novos verbetes dentro aí da intransferibilidade, tá certo? Certo. Agradecemos muito a sua participação, dos Obrigada teletertulianos, tertulianos, e vamos então aos nossos comerciais aí tarísticos. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 41 assinaturas no livro de presença, 25 perguntas presenciais e 8 perguntas respondidas online. Hoje nós temos 3 recados. A Tereza com o curso Autoconscientização Multidimensional da ARAC, a Valdirene com o Acoplamentarium e o Wilson com a técnica Mais um Ano de Vida. Meu boa tarde a todos. A ARAC convida para o curso Autoconscientização Multidimensional, o curso AMD, a ser realizado em Cascavel, Paraná, com início previsto para o dia 15 de março. Se constitui de 11 módulos, sendo que o último será de imersão no campus ARAC, no Espírito Santo. Esses módulos são mensais. As aulas teóricas e práticas serão sempre no terceiro domingo de cada mês, tendo como principais conteúdos a autopesquisa, o autoconhecimento, o desenvolvimento do parapsiquismo, a dinâmica das interrelações, as reciclagens, a interassistência e utilizando como principal laboratório a vida cotidiana em seus fatos e parafatos. Então, vem dar continuidade ao assunto do verbete de hoje, né? Que está tratando diretamente da interassistência. Maiores informações pelo e-mail cascavel@arac.org ou pelos fones 45 9965 2967 ou 45 9126 0708. Obrigada. Boa tarde a todos. O convite é para o curso Acoplamentarium, que vai ocorrer no campus CAEC nos dias 23 a 25 de janeiro, e a temática será acabativa autoral. Os EPICONs, Hernani Brito, Moacir Gonçalves e Dulce Dal. Os interessados em escrever livros, artigos, verbetes, estão convidados a participar deste acoplamentário e a aprofundar o debate em relação a essa temática, que é a acabativa autoral. Então, os interessados podem fazer a inscrição na recepção do CAEC ou através do telefone 45 3525 2652. Obrigada. Boa tarde. Gostaria de convidar a todos para participar do laboratório grupal da técnica de mais um ano de vida intrafísica. Eu apliquei essa técnica em 2013 e a aceleração da evolução é inquestionável. Então, para quem está disposto a realizar uma autocirurgia de destino, reciclar a sua vida, abrindo mão de coisas que não dão resultado evolutivo, focar na essência, venha participar do Laboratório de Técnica de Mais de um Ano de Vida, que terá início no dia 9 de janeiro no CAEC. Maiores informações e inscrições no CAEC. Obrigado. Obrigado. Para amanhã, teremos o verbete
Acepção de pessoas, especialidade Antievoluciologia, e a verbetógrafa Dulce Dal. Muito obrigado e boa tarde a todos.